E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Quem de que sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais um vídeo de Top Form com a resenha do episódio 5. E olha, meus amores, eu amei esse episódio, mais um episódio espetacular, maravilhoso dessa série que até então também está maravilhosa. Foi um episódio repleto de nuances emocionais e discussões profundas. A construção das inseguranças do Akin aqui foi impecável, mostrando como que ele lida com seus medos e anseios, sente na pele que como que essa indústria pode ser cruel em relação ao Jin. Gente, é ele tentar entender como que ele vai conciliar o amor que ele tem pelo Akin com as pressões dessa indústria. A relação entre os dois foi retratada de uma forma primeiro sensual, depois sensível, depois delicada. Teve intensidade também, né, gente? São cenas que transbordam uma grande química e uma grande atuação. Não posso deixar de destacar aqui a relevância do tema abordado sobre as dificuldades enfrentadas por atores e atrizes LGBTQIA+, meio artístico, uma discussão necessária que eu acredito que será ainda mais explorada no decorrer da trama, né? Exatamente como aconteceu em Tempo. Para quem não viu as minhas resenhas de Tempo, eu vou deixar os links no card aqui em cima na descrição do vídeo. Bora lá comentar tudo do 5º episódio de Top 4. O episódio começa com a gente mergulhado na mente do Akin, como se a gente estivesse flutuando no seu universo interior, espaço onde ele reflete sobre suas próprias emoções. E algo que está dominando o seu pensamento aqui é justamente o beijo que ele e o Jin deu e também a arte marapelado deles. Sente, gente, que esse foi o primeiro beijo que ele deu como ele mesmo, o Akin, não como um personagem de um drama. E essa memória, eu diria, carrega um peso enorme, como se seu coração sussurrasse para ele que aquele momento o tornava único, amado por quem verdadeiramente é. A cena de arte marapelado entre ele e o Jin transborda intensidade, né, gente? Bem equilibrada ali com o doce do mel. Temos aqui beijos apaixonados, toques carinhosos, gemidos entrecortados, uma entrega de corpo, de alma, de coração de Jin e Akin. Só que mesmo que essa noite tenha sido perfeita, gente, por conta das cicatrizes emocionais que o Akin carrega, ele não consegue se livrar da sensação de que tudo pode desaparecer em um piscar de olhos. Ou melhor, no abrir de olhos, né, gente, quando amanhecer. Jin, no entanto, sempre segura no Akin aqui com muito amor, como se estivesse tentando transmitir pelo seu toque que ele está firme ao lado de Akin, envolvendo-o em seus braços quentes, beijando suavemente e cuidando dele, como se quisesse provar para o Akin aqui por meio de suas ações que ele não vai a lugar nenhum. E o Akin acaba sorrindo para ele, né, gente? Ele se permite aqui estar nos braços do Jin nesse momento, e o jeito como o Jin segurou a mão do Akin aqui e pediu ele em namoro é de derreter o coração de qualquer um, né? Inclusive a gente vê o Akin muito pensativo em aceitar o pedido de namoro do Jin. No entanto, essa resposta não vem fácil, né? Na verdade, ela não vem porque o Akin não fala sim, mas também não fala não. Ele apenas sorri aqui, seus olhos trazendo um misto de felicidade e medo. Ele quer aquilo, mas a incerteza o consome. Não só pelo temor de que tudo pode acabar a qualquer momento, mas também porque ele conhece bem os bastidores dessa indústria cruel e ingrata, onde relações verdadeiras muitas vezes são sacrificadas em nome da imagem pública. Em outro momento, gente, enquanto eles assistem uma série de TV, o Akin critica de uma forma contundente a atuação do protagonista, né, falando que ele atua como pedra, e o Jin fala que foi o primeiro papel dele, o Akin fala que sim, que ele até passou um paninho, mas que ele devia se esforçar mais, transmitir mais emoções ali ao pronunciar o texto, né, gente? E aí ele decide reencenar essa cena com o Jin. E aqui, gente, a química dos dois é simplesmente espetacular. A forma como o Akin olha para o Jin aqui pela primeira vez, transmitindo toda a segurança de que sim, o Jin é dele. Ele olhando para o Jin aqui, sabendo exatamente que o Jin é o seu cachorrinho, gente, que o Jin move o mundo por ele, é realmente de tirar o fôlego. Mais tarde, após os dois gravarem mais uma cena do drama deles, né, a lenda do gêmeo, os dois param para admirar as estrelas e eles falam muito sobre a estrela guia, né, gente? Que é a estrela do norte, né, gente? Dá um momento. O Jin então confessa que a sua estrela guia, que é a luz que torna a vida dele especial, é justamente o Akin. Por sua vez, se recusa a revelar para o Jin quem é a sua estrela do norte. Tendo aquele ar de mistério, gente, que um lado dele gosta sim, gente. Ele gosta quando ele vê o Jin com ciúmes. Os dois continuam se provocando aqui, o Jin roubando um beijinho na bochecha do Akin, fazendo o Akin aí mimar ele um pouco, gente, muito fofo.
fofos. No entanto, nem tudo são flores, né? Porque a tensão entre eles acaba aumentando quando o Jin vence o prêmio de homem mais sexy no lugar do Akin, quebrando aqui então o domínio do Akin depois de 5 anos no topo. Akin observa de longe, sendo ovacionado, parabenizado, né, gente? E aqui ele tá dividido entre a felicidade que ele sente pelo sucesso do Jin e o medo crescente de perder o seu lugar para ele. Ele se lembra de quando pela primeira vez venceu esse prêmio de homem mais sexy do mundo, discursou sobre como que as estrelas podem brilhar intensamente, mas que elas também podem desaparecer a qualquer instante, né? E ele faz uma comparação muito boa, muito bem escrita, por sinal, em relação às pessoas chamarem as celebridades, né, os famosos, de estrelas. É algo que ele aprendeu com a sua ídola, né, gente, que é a sua avó. Pelo que deu a entender ali nos flashbacks, foi uma grande atriz. Ele quis ser uma estrela, gente, ou seja, ele não está nessa indústria pela fama, nessa indústria porque é o seu sonho, gente. Ele ama atuar. Ele é aquele tipo de ator que quer evoluir, busca a excelência no trabalho dele, independente de qual papel, independente de ter fama ou não. No entanto, gente, devido à vitória do Jin, muitos já estão falando, né, incluindo a mídia ali, a internet o tempo todo também, veio para substituir o lugar do Akin na indústria, né, o que acaba causando ansiedade em Akin. E devido a essa turbulência na mente do Akin e no coração dele, ele decide se afastar um pouco do Jin. E o Jin não consegue entender por quê. Na entrevista pós-premiação, o Akin aparece e parabeniza o Jin por ter ganhado o prêmio. E ele faz isso daquele jeito frio dele, né, gente? Mas tem ali aquela cordialidade, aquela elegância, dizendo que ele mereceu o prêmio, que ele não está decepcionado por estar em segundo lugar, mas deixa claro, gente, que ele não está passando o bastão para o Jin, que se o Jin não ficar esperto, ele vai voltar a estar no topo mais uma vez. E o Jin fala pro Akin, gente, que eles compartilham o primeiro lugar juntos. E ele faz isso, gente, com um sorriso desse tamanho, né, gente? Eu sempre destaquei isso para vocês aqui. O plano do Jin, gente, não é substituir o Akin na indústria, e sim estar ao lado dele, de igual para igual, porque somente assim o Jin acha que o Akin vai aceitar estar com ele para sempre, né, gente, ser o namorado dele. Só que apesar dessas palavras tranquilizadoras, do fanservice que eles fazem junto, Akin se distanciou sim do Jin, o que deixa ele confuso e chateado. No entanto, ele decide respeitar o espaço do Akin, porém a indústria logo mostra suas garras quando ele conversa com o CEO da sua empresa. Ford recomenda que o Jin se afaste um pouco do Akin, que ele sabe que o Jin está apaixonado pelo Akin e que mesmo que os fãs chipam eles, um romance real entre dois homens pode prejudicar sua carreira, mesmo que eles não estejam fazendo nada de errado. É um golpe baixo, mas que revela a dura realidade enfrentada por atores LGBTQIA+, onde o amor muitas vezes precisa ser escondido em nome do sucesso. E então concorda com o P. Ford, gente, coloquei concorda entre aspas, porque o Jin tá ligado o como que essa indústria pode ser, mas ele está disposto a enfrentar ela, gente, para estar ao lado do Akin. Ele nunca quis ser ator, a vontade dele de ser ator surgiu justamente do Akin, gente. Então, se o Jin precisar abrir mão da carreira dele para ficar com o Akin, gente, ele vai fazer isso, porque afinal de contas o mundo dele gira em torno do Akin. O mundo dele é o Akin e sempre vai ser. Então não se enganem achando que o Jin é inocente em relação a como que a indústria funciona, gente. Não, ele não é. Próxima cena, a gente vê os dois passando por um ensaio fotográfico, o estúdio envolto por aquela luz prateada, o ar carregado daquela tensão quase palpável, enquanto o Akin e o Jin pousavam para um ensaio fotográfico de uma revista. Akin mantinha uma postura fechada, evitando qualquer conversa com o Jin que não seja relacionada a trabalho, como se cada palavra não dita que tivesse erguido um muro entre eles. Quando o fotógrafo exige que eles tirem foto fumando, Akin hesita por um breve instante e o Jin também fica muito preocupado, né? Afinal, ele sabe que o Akin não gosta de fumar. Só que o Akin tá dominado pelas inseguranças dele, né, gente? Aliás, ele teve um exemplo aí, que foi que teve um momento que uma revista só queria o Jin, né, gente? Não queria ele também. E sendo meticuloso e dedicado, o que engole o próprio desconforto em nome da profissão que ele ama, gente, o Akin aceitaria sim. E no fundo, gente, há esse algo a mais que eu falei pra vocês, que é justamente o medo silencioso que ele sente aqui de ser substituído. Isso está corroendo ele por dentro, né? Jin estava subindo rápido demais, conquistando espaços que antes era dele. A indústria, gente, é uma corda bamba e o Akin sabe e sabe muito bem que qualquer passo em falso poderia significar sua queda, e nesse mundo implacável
poucos conseguiriam se reerguer. O ensaio foi intenso, sensual, as mentes capturando cada olhar, cada toque propositalmente provocante. A química entre eles é inegável, um desejo que transbordava em poses calculadas, mas que pareciam revelar mais do que apenas uma performance. Quanto mais o Akin fingia fumar para as fotos, mais seu estômago embrulhava. Mas ele persistiu, mascando o incômodo até o último clique. No carro, gente, essa tensão entre eles finalmente encontrou voz. O Jin, que já havia afirmado para o Akin que ele sempre vai ser o número 1 no seu coração, que ele sempre vai estar em seu coração. Primeiro eles conversam sobre o trabalho deles, né? O Jin fala que o Akin vai atuar em uma peça de teatro, mas não como protagonista, e que ele vai atuar ao lado de uma atriz grande ali, e o Akin fala que ele devia estar feliz por isso, que todo ator quer atuar com essa atriz. Só que o Jin não se sente dessa forma, né? Porque como eu falei, o que importa para ele é o Akin, e isso vai fazer com que ele tenha menos tempo ao lado do Akin. Aqui a gente vê o Akin tentando soar de uma forma indiferente, como se ele não se importasse, gente, mas na verdade ele se importa, e muito. O Jin então fica com os olhos quase marejados, aquela voz embargada, quando ele basicamente fala que tudo o que ele quer é estar ao lado do Akin. Então, gente, com lágrimas quase rompendo as barreiras, o Jin fez a pergunta que pesava no ar há dias. O que vai ser da gente? O que você pensa de nós? Eu só quero ter certeza do que você sente, e eu tenho medo de que, quando a série acabar, você desapareça da minha vida. Akin então respira fundo, tentando se proteger atrás de palavras duras. É assim que as coisas são. Talvez você tenha confundido o sentimento do personagem com o seu mesmo, né? Você é novo nisso. Só que o Jin não recua, né, gente? Ele deixa claro que ele gosta do Akin, e ele fala que se o Akin não gostar dele, para ele dizer isso olhando nos olhos dele, e que se isso acontecer, ele vai embora. O Akin então sente um frio na espinha, como se as cicatrizes emocionais que ele carregou ao longo da vida fossem imediatamente abertas e sangrassem mais uma vez. Aquilo soou como um ultimato, algo que ele sempre temeu, algo que sempre o machucou no passado. Por um instante o silêncio pairou entre eles. O Akin expressa sua decepção aqui e sai imediatamente do carro correndo, só que o Jin reage aqui e vai atrás dele. Ele então envolve o Akin aqui em um abraço apertado. "Me desculpe", ele murmura, a voz quebrada. "Eu não queria fazer você se sentir assim." Akin então olha nos seus olhos e deixa escapar a verdade que tanto tentou esconder. "Não sei por que eu não consigo te responder. Eu não sei se eu gosto de você." O Jin então leva a mão do Akin ao rosto dele, porque aqui o que ele quer provar para o Akin, gente, é que ele é real. Ele está ali de carne, osso, alma e coração. E eles são real, gente, que o amor dele é real, que isso é real. E é por isso que ele beija o Akin aqui sem dizer nenhuma palavra a mais. Mais uma vez o Akin sente que não há câmeras, não há personagens, há apenas eles, o Jin e o Akin. Quando o Akin corresponde a esse beijo, gente, por um momento era como se tudo tivesse desaparecido. Quando eles se separam, o Jin sorri, aliviado. E o Akin revela que ele se sente de verdade quando ele está com o Jin, né? Que ele não está atuando. O Jin então fala que ele está feliz pelo Akin ter aberto seu coração para ele, que ele está feliz de saber o que o Akin sente, pensa. E aqui, gente, sem pressa, sem medo, sentindo que isso aqui é real, os dois permanecem abraçados, né? Como se o mundo lá fora pudesse esperar. Eles então vão para um terraço, gente, e o Jin presenteia o Akin aqui com um colar de casal. Um gesto tão doce que faz o Akin sorrir, incapaz de disfarçar o quanto que ele achou aquilo fofo, e ele verbaliza isso. Mas ele decide provocar o Jin novamente, gente, porque ele quer ver o seu cachorrinho com ciúmes, e com um sorriso malicioso fala que a sua estrela do norte é uma mulher maravilhosa, diva. E a expressão do Jin aqui se transforma instantaneamente. Ciúmes reinando, né, gente? O olhar perdendo o brilho por um segundo, o bico vindo, algo que o Akin acaba achando fofo, gente, mas depois ele revela a verdade, né? Que a sua estrela do norte é a sua avó. O alívio do Jin aqui foi tão visível, gente, que o Akin não consegue parar de sorrir. Então pede para o Akin levar ele para conhecer a avó dele. Fala que sim, que se tiverem oportunidade ele vai fazer isso. E nesse momento, gente, entre risos, provocações e olhares, os dois fazem uma promessa, né? Que se o Jin conseguir ganhar o prêmio de ator revelação do ano, ele e o Akin vão começar a namorar, caso os sentimentos dos dois permaneçam os mesmos. E não precisavam de muitas palavras mais, né? Seus sorrisos já diziam tudo. E há uma certeza oculta entre eles, como se o universo já tivesse decidido que aqueles dois foram feitos um
para o outro. Mas enquanto o Akin e o Jin, sem perceber ou talvez percebendo, planejavam o futuro deles juntos, sombras do passado começam a se mover nos bastidores. Jade, que está fumando seu cigarro com um olhar contemplativo, fez um telefonema. Mais uma vez ele entra em contato com uma pessoa que parece que resolve as coisas, não de um jeito legal. Do outro lado da linha, essa voz suave atendeu o telefonema do Jay, falando que ele é o seu coelhinho. Essa pessoa é Lich, nome que traz consigo histórias não resolvidas com o Jay, tom que mistura provocação, nostalgia, firmeza e até sedução, e pede para que o Lich volte e compõe a música da série para ele. O Lich aceita, mas algo em sua voz sugere que ele não traria apenas a música, traria também lembranças enterradas e segredos. O passado estava prestes a bater a porta e ninguém sabia se ele viria como o sopro de vento ou como uma tempestade. E nesse momento o episódio 5 de Top Form chega ao fim. E aí, o que vocês acharam desse episódio? Concordam comigo? Discordam completamente? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Agora, como sempre, eu irei comentar a preview do próximo episódio, gente, mas respeito que eu não quero spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão. Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 6 de Top Form. Vamos lá. A preview abre com o Akin com um enorme chupão no pescoço. Alguém chamado Johnny vai aparecer, gente. As referências que eles vão fazer aqui com o Johnny, eu acho que vai ser bem legal. E o Johnny, gente, parece que já vai chegar aterrorizando, né? Porque pelo jeito ele vai tentar abusar do Akin aí, enquanto o Akin está bêbado. Ao que parece, ele vai rivalizar com o Jin aqui também, gente. E ele tá deixando o Jin furioso, né? Porque o Jin é aquilo, encostou no Akin, ele mata. E ele deixa isso claro para o Johnny, né? Inclusive a gente vê ele enforcando o Johnny. Só que o Johnny não parece se importar nem um pouco, né? E rasga a camisinha com o dente mesmo e fica olhando pro Akin ali como se o Akin fosse um pedaço de carne que ele tá doido para devorar, gente. E pelo jeito ele vai tentar, né? E a gente vê o Akin dormindo ali, gente. Será que vai rolar? Será que não? Vamos ter que esperar o próximo episódio para saber. Eu estou muito, mas muito ansioso pro episódio 6 de Top Form. Pode ser que a gente comece a ter o casal secundário, né? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Bye, bye.